Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara Assis e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a possibilidade de se aposentar aos 57 anos de idade. E o tema da nossa live hoje é como se aposentar aos 57 anos. Mas antes de a gente iniciar, né, falando sobre o nosso tema, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Ou se você já é inscrito, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque esse tema é muito interessante. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre a possibilidade de se aposentar com 57 anos de idade após a reforma da Previdência. O que acontece? Até a reforma da Previdência, que ocorreu em 13 de novembro de 2019, era possível ao segurado se aposentar apenas com um tempo de contribuição. Ou seja, o homem que completasse 35 anos de contribuição ou a mulher 30 poderia se aposentar independente da idade. Ocorre que com a reforma previdenciária passou a ser obrigatório uma idade mínima para se aposentar. Só que, né, como veio a reforma com a regra permanente que trouxe idade mínima, né, sendo homem 65 anos de idade e mulher 62, a reforma também trouxe algumas regras de transição. E é sobre essas regras de transição que nós vamos falar hoje, mais especificamente sobre as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, pessoal, a gente começa falando sobre a necessidade de se diferenciar aí o homem e a mulher em termos de requisitos para se aposentar, né? É certo que a mulher ela tem aí requisitos diferenciados com tempos reduzidos, né, de contribuição e tempo de idade para se aposentar. E por este motivo, a maior possibilidade de se aposentar aos 57 anos de idade após a reforma da Previdência é para as mulheres. As mulheres hoje têm uma possibilidade maior de se aposentar aos 57 anos por conta, né, da redução nesses requisitos para se aposentar. E aí, né, feitas essas considerações, a gente inicia falando que todas as regras de transição por tempo de contribuição exigem um tempo mínimo de contribuição, sendo mulher 30 anos e homem 35 anos de contribuição. E nós vamos falar primeiro da regra do pedágio 100%. Pessoal, nessa regra do pedágio 100%, a gente está tratando aqui da possibilidade, né, da mulher ou do homem se aposentar aos 57 anos de idade. Então, na regra do pedágio 100%, só é possível a mulher se aposentar aos 57 anos de idade. Por quê? Porque um dos requisitos da regra do pedágio 100% para o homem é ter uma idade mínima de 60 anos. Ou seja, está descartada a regra do pedágio para o homem. Agora, a mulher que tiver 57 anos de idade, no mínimo 57 anos de idade, né, ela tem direito a essa regra do pedágio 100%, desde que comprove um tempo mínimo de 30 anos de contribuição. E pague um pedágio de 100%, né, sobre o tempo que faltava para completar esses 30 anos lá na época da reforma previdenciária. Então, em 13 de 11 de 2019, se a mulher não tinha 30 anos de contribuição completo ali, ela precisa pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava para os 30 anos, para só assim ter direito a aposentar pela regra do pedágio 100%, ok? Então, plenamente possível mulher se aposentar com 57 anos por essa regra.
essa é a primeira regra, né, de transição que a gente está falando hoje, por tempo de contribuição. E aí, nós vamos para a regra dos pontos, pessoal. Na regra dos pontos, tanto o homem quanto a mulher, eles podem se aposentar pela regra dos pontos com 57 anos de idade. O que acontece aqui nessa regra? A problemática toda dessa regra é a necessidade de um tempo bem maior de contribuição para você conseguir se aposentar aos 57 anos de idade. Então, por quê? Porque nessa regra, além de ser exigido um tempo mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem, é exigido que a soma do tempo de contribuição com a idade da pessoa, se mulher, seja uma soma de 90 pontos, e se homem, seja uma soma de 100 pontos agora no ano de 2023. Então, precisa obrigatoriamente atingir essa pontuação para se aposentar em 2023, pela regra de 2 pontos. E aí, a gente traz aqui para vocês um exemplo. Abri o exemplo aqui para vocês. Ó. O homem, para se aposentar com 57 anos pela regra dos pontos, ele precisa, no mínimo em 2023, ter 43 anos de contribuição. E a mulher, 33 anos de contribuição. Então, estão vendo aí, pessoal? É possível se aposentar aos 57 anos? Sim, também é possível pela regra dos pontos, independente se é homem, se é mulher. A problemática toda está em alcançar esse tempo de contribuição, que é um tempo considerável, né? O homem tem que trabalhar aí, 43 anos, e a mulher 33 anos, para que a soma do homem ali, 43 mais 57, dê 100, e da mulher, 33 anos com 57, dê 90 pontos. Mas alcançado essa pontuação, é plenamente possível se aposentar aos 57 anos de idade. E aí, nós vamos para uma outra regra. Essa regra da idade mínima progressiva também é uma regra que só é aplicável à mulher. A questão dos 57 anos que a gente está tratando hoje, tá? Lembre-se que a gente está falando aqui de aposentadorias voltadas aos 57 anos de idade. Então, a mulher com 57 anos de idade, um detalhe aqui, que tenha completado 57 anos de idade em 2022, tá? Ela tem que ter 57 anos de idade, 6 meses em 2022, para ter direito a essa regra da idade mínima progressiva. E além dessa idade, como eu disse, em todas as regras de transição por tempo de contribuição, exigido aí o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher. Ok? Então, se você, né, se deparou com essa situação, em 2022 eu tinha 57 anos, 6 meses de idade e já tinha 30 anos de contribuição, plenamente possível se aposentar pela regra da idade mínima progressiva. Agora, já o homem não. Por quê? Para o homem, já é exigido uma idade de 62 anos, 6 meses lá em 2022 e agora em 2023, 63 anos de idade. Lembrando que para a mulher agora em 2023 é exigido 58 anos de idade, tá? Então, a mulher que completou 58 anos de idade agora em 2023 também consegue se aposentar com essa regra aqui da idade mínima progressiva, desde que comprovado o tempo mínimo de contribuição. E o homem não consegue aposentar aos 57 anos por essa regra, tá, gente? Porque nessa aqui é exigida idade mínima para o homem, que hoje, em 2023, está com 63 anos de idade. E agora nós vamos falar da regra do pedágio 50%. Pessoal, essa regra do pedágio 50% é a única regra que ela não traz aí um requisito de idade para se aposentar, tá? É a única regra de transição aí por tempo de contribuição
que não exige idade mínima. Ou seja, ela não exige idade mínima, mas ela possui outros requisitos. Para a mulher se aposentar por essa regra, ela precisa comprovar que ela tinha, lá na data da reforma previdenciária, um tempo de 28 anos e um dia de contribuição. E o homem, 33 anos e um dia. E, além disso, pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava lá no 13/11/2019 para completar 35 anos o homem e 30 anos a mulher. Então, pagando pedágio de 50% e tendo lá na data da reforma 28 anos e um dia mulher, 33 anos e um dia homem, é plenamente possível se aposentar com 57 anos de idade, porque nesta regra não há exigência do requisito etário e idade, tá bom, pessoal? Mais uma possibilidade aí para o segurado que deseja se aposentar com 57 anos de idade e tem aí muito tempo de contribuição, né? Tem um tempo considerável de contribuição. Então, nós passamos aqui pelas regras de transição por tempo de contribuição para a gente demonstrar a possibilidade, mesmo após a reforma, de se aposentar com a idade aí de 57 anos. E aí, além dessas regras de transição, a gente traz também, chama atenção aqui, para a possibilidade de se aposentar com essa idade de 57 anos nas categorias diferenciadas, tá, pessoal? A gente verifica aí essa possibilidade para aqueles trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial, que trabalham, né, em atividade insalubre, perigosa, tá? Esses profissionais, eles têm aí uma contagem de tempo diferenciada. E por conta dessa contagem de tempo diferenciada, é possível alcançar de forma mais rápida o tempo de contribuição necessária para se aposentar. E aí a análise fica mais interessante para quem tem 57 anos e tem direito a uma aposentadoria especial, certo? Além da aposentadoria especial, a gente também tem uma contagem de tempo diferenciada aí para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela também tem uma contagem aí, tem requisitos diferenciados para se aposentar. Então, vale a pena também verificar essa possibilidade. E, por último, nós trazemos aí a aposentadoria do professor. Então, o professor ou a professora, no caso da professora, então, a possibilidade ainda é maior no caso da mulher aqui, professora, de se aposentar aos 57 anos, contando aí com a aplicação dessa espécie de aposentadoria do professor. Gente, só essas categorias diferenciadas aqui já dá uma live para a gente conversar sobre elas, sobre a possibilidade de se aposentar com a idade mais reduzida, tá? A gente, mais para frente, a gente vai preparar uma live falando só dessas categorias diferenciadas. Hoje eu trouxe ela aqui para vocês verificarem que não é tão impossível. Tem gente achando que é impossível hoje em dia se aposentar aos 57 anos. E não é bem assim. Não é impossível. É um mundo de possibilidades a ser analisado, dependendo do seu tempo de contribuição, tá, pessoal? Deixar isso bem claro. E aí, agora, gente, a gente pergunta aqui para vocês, né? Como escolher a melhor opção? E a melhor opção, depois de ouvir todas essas regras, de verificar todas essas possibilidades, você que tem aí mulher ou homem que trabalhou aí bons tempos, mulher mais de 30 anos de contribuição, homem mais de 35 anos de contribuição, e agora o que eu vou escolher? Para saber qual a melhor opção, tem que fazer um planejamento previdenciário. Somente um planejamento previdenciário é capaz de demonstrar para você qual a melhor regra a escolher. Até porque
o cálculo do seu benefício, ele muda de acordo com a regra que você escolhe. Você que tem muito tempo de contribuição, possa ser que você se encaixe em várias regras de transição. Só que, a depender da regra que você escolher, isso pode trazer um prejuízo no valor do seu benefício. Ou às vezes também, pessoal, às vezes você tem 57 anos, mas se trabalhar um pouco a mais, você consiga alcançar uma regra melhor e um benefício melhor. Então, quem vai dizer para você se é vantajoso ou não se aposentar aos 57 anos, ou trabalhar mais um pouco, ou optar por uma regra ou outra, ou usar categoria diferenciada? Somente o planejamento previdenciário, através de uma análise de toda a sua vida contributiva, vai ser capaz de te dar essa resposta. E se você não consegue fazer um planejamento previdenciário sozinho, nós temos aulas falando sobre planejamento previdenciário, tá? E se você não consegue fazer o planejamento sozinho, você precisa, né, buscar um profissional especialista em direito previdenciário que vai te mostrar qual a melhor opção na escolha da sua aposentadoria, tá? Somente o planejamento previdenciário vai trazer para você o melhor benefício. Isso precisa ficar muito claro, pessoal, muito claro. Esse mundo de regras, esse mundo de possibilidades que passou a existir após a reforma da Previdência, ela tem que ser analisada com cuidado para que você não sofra prejuízo. Então, a nossa dica final é essa: faça um planejamento previdenciário para você escolher com certeza a melhor regra para alcançar a melhor aposentadoria. Esse tema é o nosso tema de hoje, né? Fica a dica aí. E agora, ao final, eu vou deixar para vocês aqui os nossos contatos, né? O nosso endereço. Nós somos o escritório de São Mateus, Espírito Santo, BMS Advocacia. Estou deixando o e-mail, estou deixando o telefone de contato, tá? Então, perguntas, comentários, dúvidas, o que vocês quiserem, só enviar para a gente aqui, que a gente ajuda, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus, todo mundo.